E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade aos nossos conteúdos. Bom, a gente vai entrar agora no tópico de operações com matrizes, certo? Sei que os vídeos estão bem desregulares aí quanto ao envio, mas eu vou regularizar a partir de hoje, tá? Vai sair sempre 2 a 1 vídeo no canal todo dia. Operações com matrizes, certo? Bora lá. No caso, operações com matrizes, obviamente, como a gente vai construir a formação do que seria operar com matrizes, tais como a gente opera com uma adição, uma subtração, uma multiplicação, divisão e assim por diante, certo? E a gente vai começar com a operação mais básica de todas, que seria a adição de matrizes, certo? Bom, sem mais delongas, é basicamente você fazer a soma dos seus elementos, dos elementos das matrizes correspondentes. Basicamente isso, e reescrever. E as matrizes, elas têm que ser conformáveis para adição. O que significa isso? Elas têm que ter a mesma ordem. E é basicamente isso, a adição de matrizes. Ou seja, sejam matrizes A e B de mesma ordem, M por N, por exemplo, M por N, temos uma matriz C de mesma ordem, observação, obtida mediante a soma da matriz A com a matriz B, que vai resultar nessa matriz C, certo? Onde cada elemento C e J dessa matriz, C e J desta matriz, é obtido pela adição dos elementos A e J mais B e J das matrizes. Lembrando, né, que o para todo, eu vou escrever para todo com o símbolo, tá? Para todo I. O I vai estar entre 1, obviamente, que é o I, lembrando que é o número, é a linha, né? É a posição do elemento em linha, até M. Por quê? Porque é a linha máxima. E a coluna N, né? Que vai ser o J. Para todo J, tá? Bom, é basicamente isso aqui, a adição de matrizes, tá bom? É basicamente isso. A definição, pelo menos, que a gente escreveria é isso. Como assim, Matheus? É basicamente assim, ó, pessoal. Se eu tenho uma matriz A 2 por 2, eu quero somar a uma matriz B. Essa matriz B, primeiro, ela tem que ter necessariamente ordem 2 por 2, para que ela seja conformável para adição. Como assim? Imagine, se eu tenho uma matriz 3 por 2, você concorda que essa matriz 3 por 2 ela tem um total de quantos elementos? 6 elementos. Uma matriz 2 por 2, no caso 3 por 2, e uma matriz 2 por 2 ela tem 4 elementos. Percebe que vai faltar adição entre 2 elementos? Vai ter 2 elementos vazios somando com algo vazio? E esse vazio a gente não consegue determinar que é zero, já que não é elemento zero pertencente à minha matriz A. Logo, a gente diz que isso é não conformável para adição, pois não tem mesma ordem. Neste caso, a gente vai falar que a matriz B ela tem que ter a mesma ordem da matriz A. No caso, se eu quiser somar essas matrizes, tem que ser ordem 2 por 2 também. Resultando, obviamente, numa matriz 2 por 2, pessoal. E agora, como que vai ser feita o processo de adição? Imagine que a matriz A é essa seguinte matriz aqui, com esses elementos. Uma matriz 2 por 2 aqui.
A matriz B é uma matriz exatamente assim, 2 por 2 também. Qual vai ser a matriz C? A matriz C é exatamente todo elemento vai ser somado, né, na mesma posição. Como assim? Por exemplo, o elemento A11 da minha matriz A é qual? Ou seja, que está na primeira linha, primeira coluna, é o 1. O elemento B11, que seria o elemento na minha matriz B, que está na minha primeira linha, primeira coluna, seria qual? 3. No caso, para obter o elemento C11 da minha matriz, é exatamente a adição entre o A11 mais B11, que seria equivalente a gente dizer que é um AIJ mais BIJ, já que não vai ter inversão em linha em coluna, ou seja, tem que ser a mesma ordem. E eu obtenho meu CIJ na mesma posição, ou seja, 1 mais 3, 4. Ou seja, é basicamente você somar os elementos, né? 2 mais 4, 6, 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5. Essa é a minha matriz C, por exemplo, da soma. E é basicamente isso, muito simples, né? Muito simples, se resume então a uma adição normal entre elementos, perfeito? E claro, se resume a uma adição normal, as propriedades da própria adição têm que valer para essas propriedades de adição de matrizes, não é mesmo? Exatamente. Sendo que a gente tem que provar essas coisas, né? Não dá pra gente só jogar assim. Aí vai ter que provar. Por isso que esse vídeo é dedicado a apresentar o processo de matriz e as propriedades. Então agora a gente vai ver as propriedades da adição de matrizes. Lembrando, pessoal, que toda adição é uma subtração. Basta eu inverter, eu somar ao simétrico do número. Logo, a gente sabe também que a gente vai conseguir subtrair matrizes também com esse processo. Basta eu pegar o oposto do número. Mas o foco agora é aqui, ó. Propriedades da adição de matrizes. Bora lá. A propriedade 1, que eu vou comentar aqui. Calma aí que ficou feio. Propriedade 1 aqui é que a adição de matriz é comutativa. O que significa comutatividade, pessoal? Vocês estudaram aí, né, lá no ensino básico, propriedades da adição, que é basicamente alterar a ordem das parcelas durante a adição, não vai alterar o resultado dela, que é a soma. É a mesma coisa. A adição de matriz é comutativa. Eu vou criar um enunciado para tal, tá? Para matrizes A e B quaisquer, tá bom? E elas vão ser chamadas para matrizes A e B, vírgula. Aí tem que adicionar o critério que elas têm que ser conformáveis para a adição, tá? Já que aqui vai ficar errada. Pode imaginar que acaba ali até, ó, conformáveis, vírgula, conformáveis para a adição temos B mais A é igual a A mais B. Bora lá, pessoal. Como que a gente vai provar essa propriedade número 1? Gente, é muito simples, tá? As demonstrações de propriedade de matriz e de matriz também no quesito geral. Primeira coisa, a gente tem que ter o enunciado referente, né? A gente tem que sempre construir um enunciado que ele sustente a nossa hipótese, né? Porque o que acontece? Aliás, a gente tem que conjecturar entre aspas, teorema, muita gente fala teorema, mas que basicamente seria uma noção lógica de hipótese e tese, certo? Por isso que a gente constrói sempre os enunciados quando quer demonstrar alguma determinada propriedade. Mesma coisa, o que a gente vai fazer? A gente já tem um enunciado aqui suficiente aqui em cima. A adição de matriz comutativa para matrizes A e B, ou seja, eu já tenho criação de matrizes. Eu tenho uma matriz A e eu tenho uma matriz B já. E ambas são conformáveis para adição, ou seja, ambas têm a mesma ordem. É isso que quer dizer. E temos, então, que B mais A é igual a mais B. É exatamente isso que eu tenho que provar, certo? Ou seja, só basta eu demonstrar que B mais A tem que ser igual a A mais B, ou seja, que isso aqui vai resultar em um elemento de uma matriz idêntica.
Ou seja, essa é a ideia que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é a seguinte coisa. Dado o enunciado acima, temos o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer agora, dado o enunciado aqui acima, né? Temos, por exemplo, a matriz A mais... Eu tenho matriz A e B, né? Então eu tenho uma matriz B mais A, que ela vai constituir uma matriz C, não é? Então temos que B mais A vai constituir uma matriz C. No caso, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é a seguinte coisa. Dado o enunciado acima, aí nesse enunciado, dado o enunciado acima, vírgula, adiciona-se matrizes C e D tais que a matriz C é igual à primeira soma de matrizes B mais A, vírgula, a matriz D é a soma, a adição da matriz A mais B, onde aí beleza, calma aí, I, na verdade, bora colocar um I aqui, e D é igual a mais B, vírgula, logo, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Cada elemento da matriz C, C e J, M por N, porque as matrizes são M por N, né? São de ordem de quaisquer, então eu tô colocando uma ordem qualquer. C e J é igual a B e J, certo? É igual eu pegar B e J, concordam comigo? Mais A e J, pessoal, certo? Beleza. E a matriz D e J, que é, ou seja, cada elemento da matriz D, M por N também, sendo conformável para adição, vai ser B, aliás, vai ser, no caso, a matriz C é A e J mais B e J. E pessoal, observe a seguinte coisa. Agora a gente resumiu a soma de matriz em elementos como adição, porque isso aqui é uma adição normal, é entre elementos, é entre números, logo não entre matrizes. Logo, isso B e J mais A e J tem que ser igual a IJ mais B e J, pois aí tem a propriedade da comutatividade na própria adição, perfeito? Então equivale a dizer, a gente pode colocar assim, ó, equivale a dizer que a matriz DIJM por N é igual à matriz CIJM por N também, o que implica dizer, obviamente, que a matriz C é igual à matriz D e a soma matriz B mais A é igual à soma da matriz A mais B, certo? Adição, né? Basicamente isso. Foi bem... É uma demonstração bem michuruca, porque é isso, gente. Matriz é muito simples, não tem muito o que dificultar, certo? Propriedade 2. Agora, pessoal, dando continuidade à adição de matriz. Agora é associativa. Bom, qual é a diferença da associatividade e da comutatividade? Bom, na verdade, tem quase que diferença nenhuma. É só um nomezinho mais bonito que eles colocam. Sendo que a associatividade sempre é um prolongamento da comutatividade. Porque a associatividade só vai envolver mais de dois elementos.
Ou seja, se eu tiver 3 elementos, eu fazer a soma da matriz A mais B mais C, fazendo A mais B primeiro e depois somando com C, é a mesma coisa de eu fazer, por exemplo, A e C e depois somar com B. É basicamente isso a associatividade. Eu associo as adições que eu posso fazer ali e não tenho que seguir uma ordem necessária. Bom, eu acho que é uma comutatividade, basicamente, é só um prolongamento. A adição de matrizes é associativa. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Para matrizes A, B, C. Desta vez eu já vou colocar no enunciado as outras. D e uma matriz E, por exemplo, né? E colocar aqui conformáveis para adição. Conformáveis para a adição. Temos que eu realizar a soma da matrizes A e B, ou seja, a adição entre elas, na verdade, somar não, né? A adição entre elas, resulta na mesma coisa de eu adicionar a matriz A mais a soma correspondente à matriz B e C, certo? Então, bora lá. Agora como a gente demonstra isso? Da mesma forma, gente. Mesma forma, ó. Dado o enunciado acima, desta vez a gente já tem o enunciado construído completamente. Dado o enunciado acima, temos mesma coisa, pessoal. Ó, a soma da matriz A mais B a gente chama que é uma matriz D, que eu coloquei ali, certo? E a soma da matriz B e C, a gente fala que é uma matriz C. Acabou. E a gente faz a mesma coisa, gente, que a gente fez lá em cima. A matriz B é igual a matriz A mais B. Neste caso, todo elemento D e J da matriz D e uma matriz M por N, por exemplo, vai ser igual a soma dos conteúdos da matriz A e B. A matriz E, por sua vez, é igual a matriz B mais C. O que equivale a dizer? Calma aí, pessoal. Vou colocar neste caso também. Neste caso, a matriz EJ, M por N, já que tem que ser conformável para adição, é igual a matriz BIJ mais CIJ. O que a gente quer provar, pessoal? A gente quer provar que a conjectura A mais B mais C, ou seja, quem é A mais B? A mais B é a minha matriz D. D mais a minha matriz C é igual a A mais minha matriz B mais C, que é a minha matriz E. Neste caso, quem é a matriz D? Todo elemento AIJ mais BIJ. Quem é a matriz C? CIJ. É igual a matriz AIJ mais quem é a matriz E? BIJ mais CIJ. E fica provado assim. Bem sempre simples, tá, pessoal? Não tem muito o que falar, é sempre assim. E isso aqui se prova pela associatividade da própria adição, já que eu tenho adição entre elementos, entre números.
pela associatividade da adição. Certo? Agora outra propriedade. Existe elemento neutro numa matriz? Existe. Essa matriz eu já delongo para vocês. Na adição é exatamente o que vocês estão pensando. É a própria matriz de elemento zero. É a matriz neutra. Sim, existe. Existe elemento neutro. A gente chama de elemento neutro, né? Mas seria elemento aqui, seria matriz, tá? Existe matriz neutra. Dada uma matriz A, M por N, temos que existe uma matriz B de mesma ordem, M por N, claro, para ser conformável para adição, vocês já entenderam isso, vírgula, onde o que, pessoal? Onde a gente vai ter A, M por N, claro, a soma da matriz A, mais a soma da matriz B é igual à matriz A. Ou seja, logo B, M por N é igual a zero, que é uma matriz nula. Neutra não, né? Nula. De ordem M por N. Tá bom, gente? Aí a gente vai demonstrar isso aqui também. Vai demonstrar todas as propriedades serão demonstradas aqui no canal, tá, pessoal? Lembrando, todas as propriedades. Todas mesmo. Então vamos lá. Agora dando continuidade. Propriedade 4. Demonstração da propriedade 3, aliás. Opa. Dado o enunciado acima. Dado o enunciado predito, né? A matriz A é uma matriz AIJ-M por N, certo? Isso aqui é igual a matriz A, M por N. A matriz B é uma matriz BIJ, M por N também. Essa representa a matriz B, certo? Vírgula, onde cada elemento... Aí não tem uma soma de matriz A e B, onde cada elemento da matriz C, que é a matriz soma de A e B, C e J, M por N, para ser conformável para adição, é igual a I J mais B e J. Neste caso, vírgula, mas o que, pessoal? Mas a matriz CJ, M por N, é igual à matriz A e J. Neste caso, o elemento B e J tem que ser igual a zero, o que equivale a dizer que a matriz B e J, M por N, é igual a zero, vírgula, logo a matriz B, M por N, é uma matriz nula, tá bom? É basicamente assim. É bem besterol para demonstrar essas coisas. A propriedade 4 é que existe elemento oposto, né? E existe. E a parte do elemento oposto que a gente vai fazer as subtrações, tá bom? Por quê? Como assim? Gente, se eu pego 2 mais 1
isso você vai falar que é 3, certo? Porém, se eu quero falar que a partir dessa adição eu quero uma subtração, o que você vai fazer? Você sabe que 2 menos 1 é 1, então como eu poderia obter 1 aí? Aí você fala, não, eu inverto o sinal ali. Eu troco o sinal do mais pelo menos. Mas de qual elemento? O 2 ou 1? Porque menos 2 mais 1 é diferente de 2 menos 1. Aí você falaria, não, se eu troco do meio, eu tô trocando da direita, não é? Exato. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo 2 mais, abre parênteses, pegando o elemento oposto ao 1. Isso quer dizer o quê? Você constrói a reta numérica. Aqui eu tenho 0. Considerando que esta reta numérica está para os números inteiros, né? Que seria Zahl, que seria lá em alemão, acho que é inteiro. A gente teria então que os números inteiros incluem, como os números naturais, o conjunto dos números naturais são números que temos a necessidade de contar no dia a dia, por exemplo, 1, 2, para indicar a ideia de contagem, de tal forma, em mesma distância, a gente tem os opostos a ele. Por exemplo, do 0 ao 1 é uma unidade, do menos 1 ao 0 é uma unidade também. Porém, esse está para a esquerda. Então, para indicar que está para a esquerda do 0, a gente coloca o menos. É a mesma coisa, 2 menos 1. Eu quero pegar o quê? Eu quero indicar que eu tenho uma adição, 2 mais 1. Eu estou adicionando o número 2, que está aqui, a 2 unidades do 0, mais o número 1, que já está a 1 unidade do 0. Porém, se eu quisesse indicar a soma entre o oposto, quem seria o oposto? Seria o menos 1, que está a mesma distância do 0, em unidade. Ou seja, seria 2 mais menos 1, e por consequência disso, tenho R$2, perdi R$1, tenho R$1. É essa a ideia, né? É a mesma coisa com matriz, gente. Basta a gente fazer o quê? Se você tá vendo que as demonstrações sempre recaem em propriedade da própria matriz, da própria adição, aliás, entre elementos, já que uma matriz é uma composição de elementos, eu posso falar a mesma coisa da propriedade 4. Eu vou ter uma matriz, a matriz ela vai ter os elementos dela, eu pego os opostos simétricos do elemento dela, soma uma outra matriz, virou uma subtração de matrizes e existe o elemento oposto. Perfeito? Neste caso, existe o elemento oposto. Existe o elemento oposto dada uma matriz A M por N, certo? Uma matriz conformável para a adição. Para a adição, tal que a soma dessas duas matrizes vai resultar numa matriz nula. Como assim? Eu estou dizendo então que a matriz X ela é a matriz A, porém negativa. E a demonstração dessa propriedade 4 e última propriedade, glória a Deus, eu não estava aguentando mais. Aí a gente já vai para a subtração de matrizes. Aliás, nem subtração de matrizes, tá? Eu vou escrever aqui subtração de matrizes, na verdade. Eu tenho que escrever, mas é a mesma coisa do elemento oposto. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Dado o enunciado acima, dado o enunciado anterior, bora escrever um pouquinho melhor. Temos, né? Temos a matriz AM por N, sendo cada elemento A e J, com composição em M linhas e N colunas, certo? Deixa eu ver. E uma matriz
x m por n, onde equivale a todo x e j em m por n, vírgula, onde a matriz O m por n ali que eu fiz é uma matriz zero, tá? É uma matriz nula. Logo, a matriz soma entre A mais X, que seria eu pegar todo elemento A e J mais X e J, certo? Sendo a matriz O m por n igual a zero. No caso, a matriz A mais X aqui igual a matriz zero. Implica dizer o que, gente? Que vai dizer o quê? Que eu tenho cada elemento A e J mais X e J igual a zero. Equivale a dizer que a matriz A e J, aliás, que a matriz X e J, perdão, é igual a matriz A e J, porém negativa. Isto quer dizer o quê? Que a matriz x m por n é igual a menos 1 vezes a matriz A m por n. Mas a gente pode escrever assim? Não pode. Por quê? Porque a gente não escreveu ainda como se faz uma multiplicação entre um número real e uma matriz. Logo, a gente não pode. Mas é basicamente isso, tá? Pode fazer. Mas seria, no caso, menos a matriz A, basicamente. Ou seja, é isso daqui, tá? Mas eu vou falar sobre multiplicação de uma matriz por um número real. É basicamente, a gente só vai... O que a gente vai multiplicar seus elementos. Basicamente é isso, tá? Mas depois a gente deixa esse tópico para, né, mais tarde. Certo, pessoal? Agora o que vai acontecer? Olha lá. A gente vai escrever agora como que se faz uma subtração de matrizes, tá? A gente viu adição, agora subtração de matrizes. Vamos lá. Não, a gente não vai escrever as propriedades de subtração de matrizes, tá? Podem relaxar. Aí depois de subtração de matrizes, a gente já vai escrever sobre multiplicação de uma matriz por um número real. Perfeito? E então, por fim, a gente vai escrever multiplicação de matriz com matriz, não neste vídeo, mas no próximo vídeo, tá bom? Bora lá. Subtração de matriz, a gente vai fazer assim: sejam matrizes A e B conformáveis para a adição a diferença de matrizes, né, que seria a subtração, a diferença de matrizes A e B, certo? Fica como A mais menos a matriz B igual a matriz A menos B. No caso, o que eu estou escrevendo aqui, a matriz A corresponde a todo elemento A e J M por N, tá? Certo? E a matriz B corresponde a todo elemento B e J M por N também. Eu fazer a matriz A mais a matriz menos B é igual a pegar todo elemento A e J M por N, tá? No caso, todo elemento A e J, né? No caso, A e J, somar ao negativo da matriz B. Ou seja, o oposto da matriz B é uma matriz menos, né? A matriz menos B e J. Tá bom? Certo?
Nesse caso, a gente vai falar a seguinte coisa, que essa matriz A menos B é igual a matriz D. Essa matriz D, no caso, vai ser uma matriz DIJ, M por N, de tal forma que eu vou ter AIJ menos BIJ, tá bom? É basicamente isso, subtração de matriz. Enfim, eu escrevi de qualquer forma aqui, por quê? Porque é exatamente isso aqui que a gente tinha feito. E agora, por fim, multiplicação de uma matriz por um número real. Gente, isso aqui eu não vou nem escrever as propriedades disso, por quê? Trivial. Tá, tudo que eu tô fazendo aqui, de certa forma, é meio trivial. Porque você opera... Aliás, quando você descobre como são essas demonstrações para as propriedades da adição de matriz da operação, você descobre, então, que vai sempre recair nas propriedades advindas das próprias operações de números. Logo, todas as propriedades são válidas. Quer dizer, nem todas, né? A gente vai falar o porquê. Bom, formalmente falado, eu multiplicar uma matriz, formalmente falando aqui, formalmente falado, para a gente terminar o vídeo aqui, tome uma matriz, A, M por N, e um número real, certo? Qualquer. Vou falar, sei lá, gente, alfa. Meu Deus, eu queria escrever gama e ainda escrevi errado. Onde, certo? Alfa vezes A é uma matriz D, certo? Vamos lá, pessoal. Logo, a matriz A, M por N, nada mais é do que todo elemento A e J descrito na composição de M linhas, N colunas, certo? Alfa é um número qualquer pertencente ao conjunto dos reais. D, então, é a matriz D e J, M por N, vírgula, onde cada elemento D e J dessa matriz pode ser obtido mediante a multiplicação desse número real pelo elemento A e J, tá bom? Onde a gente tem que ir para todo I, ele vai estar sempre entre 1 e M linhas, J entre N colunas e 1, né? E basicamente é isso, ou seja, você multiplicar um número real por uma matriz é basicamente, por exemplo, se eu quero obter 5 vezes a minha matriz D, é literalmente eu pegar a minha matriz D, imagine que minha matriz D seja essa, e eu multiplicar os elementos dela por 5. Essa é a matriz 5D, certo? É isso que é a multiplicação de uma matriz por um número real, certo? Sem alterar a ordem. Aqui a gente não se importa com ser conformável para uma multiplicação, entende? Bom, vai ficar por aqui o vídeo. Próximo vídeo já é com exercícios resolvidos, / a gente trazendo multiplicação de matrizes.